Oi gente, o vídeo de hoje é sobre a penteadeira cápsula. Vou contar pra vocês como que foi o mês de setembro e mostrar os produtinhos escolhidos pra outubro. Então se tu quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá. Mês de setembro eu escolhi alguns produtinhos para terminar de testar para fazer review no blog, aqueles que eu comprei na viagem ainda que estão se arrastando porque eu sou bem enrolada para fazer as coisas. E alguns eu consegui testar e outros eu não consegui prestar tanto atenção assim no resultado, então provavelmente eu vou precisar aqui nas primeiras semanas de outubro ainda para terminar os testes. Para preparação de pele eu escolhi três produtinhos, três primers. Um é o Primer Spray First Base da NYX. Ele deve ter umas 2 ou 3 espirradinhas ainda. Eu consegui terminar de fazer os testes, mas ainda vou usar esse restinho aqui e continuar avaliando ele para poder fazer a review mais completa. O da Mary Kay, que continua aqui, que não termina nunca, deve estar bem no finalzinho agora mesmo, então acho que agora em outubro eu termino com ele. E a miniatura do The Professional, daquele kit How to Look the Best at Everything da Benefit. E eu usei ele bem pouquinho, mas ainda preciso testar mais um pouquinho ele para terminar de fazer o review. De corretivos eu tava usando o Fit Me, que já tá no segundo mês e vai continuar porque ainda tem um pouquinho dele. E também tava usando um pouquinho desse duo aqui da Benefit, daquele mesmo kit. Eu usei ele bem menos do que esse aqui eu tô tentando usar mais para terminar mesmo. Então provavelmente esse aqui vai continuar, esse aqui eu vou deixar de ladinho, eu gosto bastante dele. Logo vocês vão ler tudo no review desse kit. De base, as duas escolhidas foram a 123 Perfect da Bourjois e a base mate da Pausa para Feministas. Eu usei bem mais essa do que essa. Essa aqui da Pausa, eu não sei, não tô conseguindo gostar dela, não tô conseguindo me adaptar a ela, mas ainda vou continuar testando. Teve alguns dias que eu usei as duas misturadas, porque essa aqui ficou um pouquinho mais escura que a minha pele e essa aqui fica no tom exato, mas aí acaba ficando meio clara às vezes, principalmente em vídeo. Então misturando as duas ficou bem bom, mas aí não tem como testar, tipo, cada uma, né, tipo, dar opinião sobre cada uma. Então eu vou usar mais, provavelmente essa primeira semana pra testar bem essas duas aqui, pra logo poder fazer review. Essa aqui já tá bem no final, já devem estar mais ou menos por aqui, de tanto que eu já usei. Essa aqui ainda tem bastante porque eu usei bem pouco, eu acho ela bem densa. Eu não consegui me acostumar a uma forma de aplicar ela, sabe? Com o pincel eu não gosto, eu tentei com uma esponjinha, mas a esponjinha não é muito boa. Então eu comprei uma outra esponjinha pra testar, ainda quero comprar uma Beauty Blender pra ver se ajuda também. Então, essa aqui acho que ainda demora um pouco mais pra sair o review, mas essa aqui já sai logo logo. De pó, eu coloquei o translúcido HD da Colors, que eu tô usando ele basicamente pra fazer baking e tal. E também tinha o do kitzinho da Benefit, que eu até já destruí a caixinha tá lá pra guardar outras coisas. Eu tirei o restinho porque ele tava só nos cantinhos aqui mesmo, tava bem ruim de pegar, e coloquei num potinho vazio. E ainda tem um pouco, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas tem um restinho ainda de pó que eu termino logo logo. Mas já dá pra considerar produto terminado. Também tinha colocado essa Hello Flawless do kitzinho da Benefit, que terminou basicamente no primeiro vídeo da penteadeira cápsula do mês de agosto ali. Quando eu fiz o vídeo eu usei ela e ela já tinha praticamente terminado, então mais um pros acabados. De iluminador eu continuei usando os dois líquidos da Quintes Berenice e ainda tem produto aqui dentro. Eu preciso dar um jeito de fazer esse resto que tem aqui em cima descer pra eu conseguir pegar. Mas provavelmente eles vão continuar porque eu tô usando eles como um pré-iluminador. Eu passo eles primeiro e depois aplico o iluminador em pó em cima. E então provavelmente eles continuam porque pro mês que vem eu espero que eu termine com esse negócio aqui. E o iluminador da Mary Kay, que já tava quase terminando, terminou. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o pó da Benefit. Eu tirei ele daqui porque ele tava só nos cantinhos, tava bem ruim de pegar. Coloquei num outro potinho, mas ele terminou. Eu finalizei com esse produto aqui. Para contorno e blush, eu usei essa paletinha aqui da Berry M, que é uma paletinha de contorno. Então o tom que eu uso para contorno é esse aqui eu usei como blush. E esse pozinho aqui, que seria o iluminador que não tem tanto brilho, ele é levemente acetinado assim,
mas eu usei bastante ele para terminar de selar a pele. Por exemplo, eu tava fazendo o baking e na hora de varrer tudo eu pegava um pouquinho no pincel com ele e esfumava todo aquele pó e ficou bem bonito. Ele não deixa um brilho, apesar de no refil eu ter conseguido pegar um brilho aqui quando eu apliquei ele, o brilho dele é tão suave que se eu aplicar na olheira, enfim, ele não fica brilhante. Então eu gostei bastante dele para ajudar a selar o base, corretivo, enfim. Primer para olhos eu usei bem pouco, porque as sombras que eu usei esse mês não necessitavam tanto de primer para olhos. Usei bem poucas vezes mesmo, mas é um produtinho que eu gosto e provavelmente ele vai ficar por aí, porque ele é o mais prático para usar. Para sobrancelha, eu tinha escolhido esses dois produtos aqui, a caneta da Candice Berenice, que eu tô tentando terminar. Na verdade, eu acho que eu já vou colocar lá pros acabados também, porque agora, toda hora, quando eu vou fazer sobrancelha com ela, eu tenho que ficar chacoalhando trocentas mil vezes pra descer o produto. O outro produto é o lápis da Intense do Boticário, que eu ganhei de uma amiga. E eu vou confessar que eu tô apanhando pra conseguir usar o lápis. No outro vídeo, nos dois primeiros vídeos de penteadeira cápsula, eu falei que eu não gostava muito da caneta, porque era um pouco mais difícil de aplicar e tal. Mas acho que eu usei tanto ela que eu acabei acostumando e achei o efeito dela bem mais bonito do que o do lápis. Hoje eu até tô usando o lápis, porque essa aqui já não tem praticamente mais nada. Mas eu acho que agora eu prefiro até a caneta do que o lápis. O bom desse projeto aí de penteadeira cápsula é que tu acaba redescobrindo coisas, né, produtos, e acaba aprendendo a utilizar os produtos assim que tu tinha dificuldade. Esse aqui era um que eu tinha dificuldade e eu acho que agora ele é bem mais fácil de aplicar do que o lápis. Para olhos eu deixei dois lápis, o Green Insomniac da Bourjois e o pretinho da Mary Kay. Eu usei mais o verde, se vocês acompanharam aí no Instagram, o blog também, algumas makes que eu fiz esse mês eu usei ele. E o preto eu usei bem menos. Como eu já falo, eu uso muito pouco lápis de olho mesmo, eu tô tentando usar mais, mas acho que até que eu consegui usar mais esse mês, esse verdinho aqui do que o preto. Delineador em glitter, não é algo assim que eu uso tipo todo dia, mas eu queria terminar os testes para poder fazer o review dos dois, que já estão no blog. Eu usei em algumas maquiagens, algum dia assim que eu tava meio sem vontade de passar alguma sombra ou fazer algo muito elaborado, só fazer um tracinho com eles, eu acho que dá um charmezinho no make. E eles são super práticos de passar, tipo, pra fazer delineado com eles tu não precisa deixar ele totalmente perfeito, né, como se fosse fazer com o delineador preto. Então eu acho que eles são bem legais, assim, pra quem quer dar um up no make, mas, tipo, não quer gastar muito tempo com delineador e tal. De delineador eu tinha deixado o em gel da Inglot. Eu usei ele alguns dias aí também pra terminar os testes e em alguns makes, assim, gosto bastante dele. E acho que eu vou continuar usando esse mês pra testar mais um pouco, né, porque teste nunca é demais, é sempre bom testar, tipo, de todas as formas, em todos os tempos, enfim. E a máscara para cílios que eu usei foi essa Mega Volume da Colors, que está indo pro acabados também, porque ela já tá bem seca, tá bem difícil de usar, assim, tem que ficar algumas horas mexendo o pincel aqui dentro para tentar pegar o produto e aplicar. Então, é um produto que eu finalizei esse mês também. Vou falar sobre os batons e as sombras que eu estou escolhendo por semana. Então, para a primeira semana eu coloquei novamente aquelas sombras cremosas da Mary Kay, as sombras em bastão. E eu vou ser bem sincera, eu não usei. E eu estou me desfazendo delas, eu vou tirar elas da minha coleção, porque elas estão ocupando espaço, né? E eu não estou usando, então não vou deixar o produto parado. Então esses três aqui estão dizendo adeus à minha penteadeira. Para a segunda semana eu escolhi dois trios de sombras Baked, também da Mary Kay. São sombras que eu gosto muito e que estavam esquecidas na minha penteadeira, então eu tinha resolvido usar elas agora no mês de setembro. Eu escolhi duas cores, dos várias que eu tenho. Essa sombra aqui foi a primeira vez que eu usei em setembro. Eu tinha comprado e eu nunca tinha usado ela. Eu acho que é mais difícil de usar porque ela é uma cor muito escura, né? Preto, cinza e prata. Tecnicamente é tipo, a proposta é que tu use esse trio para fazer uma maquiagem.
Então ela acaba não sendo muito versátil, assim, pra tu usar no dia a dia. Dá pra fazer um esfumadinho rente aos cílios e tal, com o preto, mas tipo, fazer uma maquiagem usando os três, como eu fiz, até tem tutorial no blog, eu acho que é muito, tipo, mais balada, assim, sabe? Mais pra uma ocasião especial que tu precisa estar com uma maquiagem mais elaborada, enfim. Esse aqui eu acho já que dá pra usar mais durante o dia, né? No dia a dia, assim, que eu acho que os tonzinhos são mais delicadinhos e tu consegue jogar melhor. Esse tonzinho roxinho aqui, meio ó, rosado, meio magenta, sei lá. Eu acho ele muito bonito, eu usei ele umas vezes, assim, pra... Usei basicamente só ele, assim. Esse aqui é um champanhezinho, um bege champanhe. Gosto dele pra iluminar a sobrancelha, fica bem bonito. E esse aqui pra dar uma esfumadinha rente aos cílios, ou dar uma aprofundada no côncavo. São trios bem bons. Os primeiros eram todos cintilantes, esses aqui são os primeiros que saíram. Depois eles começaram a fazer uma mescla, né, colocando uns tons opacos pra tu poder fazer tipo um esfumado e colocar o cintilante, né, senão tinha acabava ficando tudo brilhoso no teu olho. Mas são sombras bem boas e são sombras que eu super recomendo um investimento, assim, digamos assim. E para as 2 últimas semanas eu usei a minha paletinha nova da Anastasia, que é a Modern Renaissance. Ou Renaissance? Não sei, nunca sei a pronúncia. Cada vez que eu vejo um vídeo sobre essa paleta, uma pessoa fala diferente. E as 2 últimas semanas, então, eu acabei usando só ela. Essa maquiagem também, que vai ter tutorial no blog, eu usei essa paletinha aqui. E, tipo, eu tô gostando muito, as sombras são muito pigmentadas, são super boas, esfumam super fácil. Elas são um pouco esfarelentas, mas, sério, tá sendo muito amor por isso aqui. E provavelmente eu vou usar mais algumas vezes agora em outubro, né? Porque eu tô testando todas as cores, criando maquiagens, enfim. Até pra poder depois fazer o review é bom testar bem todas as sombras. Mas um spoiler, né? Eu amei muito. E agora vamos para os batons. Para a primeira semana eu tinha escolhido 2 líquidos, o 14 da Vult, o Cola Marsala da Dylos e o Beauty and Brains da The Blogs. Eu achei que a escolha de cor foi bem legal, eu gostei dessa escolha de cor, porque eu tinha um nudezinho pro dia assim que eu não tivesse muito afim de pensar no que usar, ou sabe, né, que às vezes a gente tem aquele dia lá que a gente coloca uma cor de batom e não gosta e acaba optando por um nude, que é uma cor assim que sempre vai com tudo. Tinha um nude com atitude, que seria o Cola Marsala da Dylos, que eu acho que é uma cor que fica bem boa pra usar no dia a dia também. E pro dia assim que eu estivesse inspirada e quisesse sair com uma cor um pouquinho mais vibrante, tinha o Beauty and Brains da The Blogs. Nessa primeira semana não teve nenhuma cor assim que eu usei mais que a outra. Eu praticamente saí 3 dias de casa, cada dia eu usei uma cor. Na verdade eu gostei de ter diminuído o número de cores de batom para 3, porque é basicamente o número de batons que eu realmente vou usar na semana. Para a segunda semana eu escolhi esses 2 da Mary Kay da linha Matissimo, que eu pedi de aniversário, ganhei e acabei usando bem pouco. E também escolhi um líquido que é o Marron Lee da Candice Berenice. Também gostei da escolha de cores, acho que tinha um tom para cada coisa. Tinha um dia assim que eu tava mais dark, tinha um batom bem escurão. Tinha um nudezinho para um dia assim que eu não tivesse muito afim de pensar tal no que eu queria usar. E tinha um marronzinho, né, um nude caramelo, que seria o nude com atitude da semana. Para a terceira semana eu escolhi o nude da Mary Kay, o Shell, o vermeleixo da Candice Berenice e o Luanda, que é um batom nude acinzentado, ou digamos assim que o batom diferentão da semana. Então para essa semana também funcionou da mesma forma, eu tinha o nude com atitude, que seria o Luanda, né, que é um nude mais diferente, o vermeleixo da Candice Berenice, que é um tom de vermelho meio rosado, que eu acho que é um tom legal, assim, que dá pra dar uma vida, assim, na maquiagem, né, e o nude da Mary Kay, que seria o batom pro dia que eu não tivesse muito afim de pensar no que usar. E para a última semana eu tive gincana na escola, então eu decidi pegar todos os batons mates, porque
ia me ajudar ele a durar o dia inteiro, porque eu fui todos os dias basicamente, e ficava das 7h30 da manhã às 10h40 da noite, então era um batom que ia facilitar, apesar de eu sempre retocar logo depois do almoço. Eu escolhi o Moana, que é o nude da semana, digamos assim, né? Que ele é um tom de café com leite, assim. Seria, sei lá. Ele fica meio diferente em mim, eu acho. O sapatinho de cristal, que é muito amor por esse batom. E o espelho mágico, que é o batom metalizado. Então, nessa semana também, basicamente funcionou como todas as outras. Eu acho que é meio que a forma como eu penso em escolher os batons. Eu escolho um nude para aquele dia que eu não tô muito afim de pensar. Um nudezinho com atitude, assim, né? Um pouquinho diferente. E um batom, assim, para quando eu quiser chamar bastante atenção mesmo. Nessa semana eu acabei usando mais o Moana e o sapatinho de cristal. Eu usei um dia o espelho mágico, mas eu não sei se o meu tá ressecado, se ele veio com problema no lote, mas desde a primeira vez que eu passo ele sempre fica meio ressecado a ponto de ficar craquelando, coisa que não acontece com os outros batons. Então eu acabei repetindo mais os outros dois nudezinhos, né? Que não deixa de ser, o sapatinho de cristal não deixa de ser um nude roxinho e o Moana é um marronzinho, né? Um nudezinho mais amarronzado. E eu acabei usando mais esses dois. Usei apenas um dia o espelho mágico. Então eu gostei basicamente de todos os produtos que eu escolhi para usar no mês de setembro. Tem alguns ali que estão para terminar que ainda vou continuar para outubro, porque eu quero terminar aqueles produtos. E agora vamos ver o que eu escolhi para outubro. Então, para preparação de pele eu vou continuar com os 3 que estavam em setembro. Esse aqui porque já tá tipo nos últimos espirros. Esse aqui também já tá terminando. E o Pore Fashion eu quero fazer os últimos testezinhos para poder fazer finalmente o review daquele kit, que praticamente já acabou todo. Mas também vou adicionar o Fix Plus da MAC, que eu já usei ele algumas vezes. Fui anotando assim o que eu achei dele, mas quero testar ele nesse mês também para poder fazer review mais adiante. De base, vou continuar com essas duas aqui também. Quero terminar os últimos testes dessa aqui e dessa aqui também. E até porque essa aqui já tá meio que no final, então eu já vou acabar tipo com ela para poder liberar espaço para as outras. Como eu falei, eu não gosto de ficar com muita base aberta. E na verdade eu tenho 3 abertas, que são essas duas e mais a Pro Longwear da MAC, que eu também já usei algumas vezes, mas falta fazer tipo os testes finais de duração. Então essas aqui são as 3 bases que eu vou usar esse mês. Basicamente essa aqui na primeira semana, essa aqui na segunda, essa aqui no resto do mês, para poder terminar mesmo de testar todas elas e começar a liberar a resenha delas no blog. De pó, vou terminar aquele restinho do da Benefit que tá nesse outro pote aqui que eu falei pra vocês. Mais umas 2 ou 3 usadas eu já termino com ele. Vou deixar o da Colos para poder dar uma mesclada. E vou fazer também o teste do Blot Powder da MAC, que eu usei ele bastante já, porque ele já tá aparecendo fundo. Oh, tristeza. Então eu preciso fazer os testes finais dele para poder também resenhar ele no blog. De corretivo vou ficar só com o da Maybelline, quero terminar ele logo de uma vez. Eu acho que nesse mês eu também já faça comparação com aquele que eu comprei na viagem. Provavelmente eu faço a comparação antes desse aqui terminar, obviamente, né, porque eu não pretendo comprar outro desse aqui. Então, acho que logo já aparece comparação dele. Iluminador eu vou continuar com esses dois aqui, quero tentar terminar esse resto que tem aqui. Eu gosto deles muito para fazer a base, provavelmente são produtos que eu vou comprar de novo. E para contorno eu vou fazer o teste da paletinha da Revolution, que é a Ultra Contour Palette, que eu já usei ela também. Falta fazer as fotos e os testes finais. Eu uso basicamente esses dois iluminadores aqui. Esse aqui é Super Power, que é o que eu tô usando hoje. Esse aqui ele é um pouquinho mais... Ele é um pouquinho menos brilhoso, mas ele brilha igual. Na verdade eu fiz uma mistura com os dois.
Esses dois pós aqui, eles não têm brilho, então eles servem, digamos assim, para selar a pele. Então esse aqui é mais rosado, esse mais amarelado. Esse aqui é um tipo um iluminador, porque ele tem brilho também. Seria tipo um bronzer, sei lá. Ele é meio estranho. É uma cor que eu não vou usar em mim, pelo menos, porque isso aqui não fecha com o meu tom de pele. Esse aqui eu uso pra blush porque ele é um tom muito quente, como naquela paletinha da Barry M. Esse aqui é o meu tom de contorno. Esse aqui é um tom que eu nunca usei, porque ele é meio quente, meio frio, então... Na verdade serve pra blush também, mas vou usar um, né? Não vou ficar usando os dois. Enfim, logo vai ter resenha dessa paleta também, porque eu vou usar ela esse mês pra poder testar. Primer da Mary Kay continua por aqui, que ele é o mais prático. Ele também já tá quase no final, então eu vou continuar usando ele. Delineador eu vou continuar usando da Inglot pra terminar de fazer os testes. Sobrancelha eu vou usar o lápis da Intense do Boticário também, pra testar, pra poder fazer review. Lápis pra olhos eu escolhi 3, vou continuar deixando o pretinho da Mary Kay. Peguei o Purple Violet da NYX e o Cobre da Colos, que é pra olhos e boca. Máscara de cílios, eu vou começar a usar então a Push Up Angel da Maybelline, que eu trouxe da viagem. Eu não sei se ela já tem a versão pra vender aqui no Brasil. Ela tem aquele aplicador estranho que só tem pelinho num canto, um pedaço do pincel. Então eu vou usar ela esse mês também para poder resenhar para vocês. E para a primeira semana de sombras e batom, eu vou continuar usando a minha Modern Renaissance, enfim. Não consigo parar de usar ela, ela é muito maravilhosa. Eu vou provavelmente usar ainda ela esse mês inteiro de outubro e aí depois eu dou uma folga. E de batom eu escolhi 3 da Mary Kay, que são Soft Matte. Todos são de edição limitada, então infelizmente eles não tem mais pra vender. 2 nudezinhos e um mais escuro. Esse nude é rosado, esse é tipo um nude amarronzado e esse é tipo um bordozinho. E fica naquele estilo de escolha que eu tô usando, que é um nudezinho mais nude mesmo, tipo mais basicão, um com um pouquinho mais de atitude e uma corzinha um pouco mais forte. Na verdade não tem muita diferença, eles basicamente são todos nudes, né? O bordô não é um bordô muito forte, mas são cores que eu gosto bastante. Eu acho que dá pra fazer várias maquiagens legal e acho que vão ser bem utilizados essa semana. Então é isso, esses foram os produtinhos que eu escolhi para esse mês de outubro. Espero que esse mês não seja tão corrido, que eu consiga realmente me organizar e fazer todos os reviews, enfim, todos os testes que eu quero fazer. Não deixa de acompanhar o meu Instagram, que eu sempre posto lá as sombras e os batons escolhidos da semana. Os links estão todos aqui embaixo no box de informação e também no final do vídeo. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o joinha, de comentar e de compartilhar com as amigas. E também te inscreve no canal para não perder nada do que sair por aqui. Era isso e até o próximo vídeo.